Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem aí? Dando continuidade ao nosso projeto de educação continuada e à distância, a gente hoje vai falar um tema bem interessante, que é a cetoacidose diabética em pediatria. Mas antes da gente começar a aula em si, vou dar aqueles avisozinhos de sempre. Assinar a lista de presença que vai estar no chat, né? Essa lista de presença ela conta para o programa de remuneração variável. E os residentes e os alunos que estiverem presentes também preencham a lista, por favor. E onde está quem não tem CRM, onde está o CRM, coloque 000. Durante a apresentação, a gente pede para que fechem os microfones, para que não haja uma contaminação de áudio, né? Ao final da apresentação, a gente pede que vocês abram as câmeras, façam perguntas, façam uma interação, já que a nossa apresentação é bastante informal, é uma reunião de amigos aqui, que a gente está conversando sobre medicina, né? E as lives, como a gente falou anteriormente, elas são gravadas, depois elas são editadas e serão disponibilizadas no canal da Unimed Sul Capixaba, no YouTube. A gente envia o link pela Casa do Cooperado, eu também envio o link pela lista de presença que eu tenho, né? A gente pede para que todos os cooperados, os participantes, mandem sugestões para a gente sobre os temas que serão abordados nas próximas reuniões. E quem quiser participar, dando alguma aula, algum evento, alguma coisa que a gente agradece muito, o Centro de Estudos ele é formado por vocês, ele é feito para o cooperado e ele é feito pelo cooperado, né? Na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai ter uma palestra do Dr. Otávio Marques Pontes Neto, que é professor da USP, perdão. O tema vai ser atualização na abordagem do AVC isquêmico agudo. O palestrante vai ser o Valdemar. Na quarta-feira, lá no dia 16 de junho, nós vamos começar a ter um pequeno curso de doença de Crohn. Quem vai falar dele será o Fabiano Quarto, que foi um ano na frente da gente, né, Cristina? Lá na MSCAN. Fabiano formou com a Grazi, não é isso, Grazi? O Fabiano hoje é uma sumidade em doença de Crohn, doença inflamatória intestinal no Espírito Santo. Fabiano foi eu fui acadêmica dele. Ele é preceptor. Ele é ótimo. Para casa. Ele vai falar, vai fazer 3 aulas sobre doença de Crohn, uma no dia 16 e em datas futuras, que depois a gente vai falar. Um outro evento importante é que isso será na quarta-feira, no dia 16. No dia 21, nós teremos os urgências oftalmológicas do pronto-socorro, diagnósticos mais comuns e da conduta inicial, que é o Marcelo Laenda que vai falar. Beleza? Hoje, quem vai falar para a gente é a Cristina, que vai falar da cetoacidose diabética em pediatria, e a moderadora vai ser uma menina que nunca está presente, que nunca ajuda a gente aqui, que a graças a Deus ajuda a gente pra caramba aqui no Centro de Estudo. E antes de passar a palavra para as duas, gostaria de agradecer de novo a Cris, porque a Cris é uma amiga muito querida, de longa data. A gente começou muito cedo na faculdade, né, Cris? Sim, somos super jovens. Super jovens. E a Grazi também, que ajuda bastante a gente aqui. Mas a gente vai nem falar quando a gente formou, tá? A gente entrou na faculdade com 12 anos. E nós vamos fazer 4 perguntinhas aqui. Essas 4 perguntas, elas são perguntas anônimas, que ninguém vai saber a resposta de ninguém, só a pessoa vai saber a sua própria resposta depois, né? Essas perguntas, elas são colocadas antes da apresentação e imediatamente depois da apresentação a gente reapresenta as mesmas 4 perguntas. Como eu disse, elas são anônimas, elas servem para a gente ver o grau de aprendizado e o grau de engajamento que a palestra teve. Isso é uma forma da gente monitorar se essa ferramenta de ensino tem sido boa, né? E aí a gente vai colocar, a gente dá um minutinho para cada resposta. Você coloca, por favor, o Alessandra? Vou só desligar o ar. Sim, só um instante. Então, vamos lá. Um minutinho para cada resposta, tá? Para cada pergunta.
Perguntas estão vindo separadas, Bruno? Separadas. Letra A é isso aí. Mais 5 segundos. Vou encerrar a enquete. Pode encerrar essa perguntinha. A segunda pergunta. Ao fim da apresentação, essas perguntas elas serão reapresentadas, são as mesmas perguntas, com as mesmas respostas, e nós daremos só 30 segundos para cada. Mais 5 segundos. Estou assistindo uma aula rapidinho de Cristina, já vou botar lá a pergunta. Vou encerrar a enquete. Mais 5 segundos. Vou encerrar a enquete. Então, vamos lá. Passa a palavra para a Cristina, passa a palavra para a Grazi. Por favor, Grazi. Grazi, o telefone seu está mudo. Doutor, se o senhor está acessando do celular, o senhor precisa ter o Zoom instalado no seu celular. Desculpa, gente, estou com o áudio aberto. Boa noite a todos, boa noite, Cristina. Mais uma vez estamos aqui, né? Todo mundo a gente sabe que está cansado, depois de um dia de trabalho, mas é muito bom essa proximidade, principalmente com os especialistas de fora, com a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Essa aula foi sugerida pela doutora Maura. Nós vimos que, né, como eu conversei antes com a Cristina, a cetoacidose diabética não é um tema
que a gente vê todos os dias, né, uma emergência da endocrinopediatria, né, da endocrinologia, mas por não ter, mas quem vai estar atuando e vai estar fazendo a diferença somos nós clínicos, né, como nós tivermos o pronto-socorro, fazendo diagnóstico, fazendo o primeiro atendimento, isso vai fazer a diferença. E como é um tema que a gente não está vendo todos os dias, é bom a gente estar sempre relembrando e nos atualizando. Então, eu quero convidar, né, para dar essa palestra para a gente, para nos ajudar, né, melhorar os nossos conhecimentos, a doutora Cristina Heinz. Ela é endocrinopediatra, formada na MScan, fez residência em pediatria e endocrinopediatria pelo IPSENG, em Minas Gerais, tem o título de especialista em endocrinopediatria pela ISBEM, é preceptora da UFES, né, da residência, e trabalha no teste do pezinho, nos ajuda muito quando a gente precisa e tem algum paciente com alguma alteração. Cristina, mais uma vez eu agradeço, tá um prazer em te conhecer, e fique à vontade, e volte mais vezes, tá? Com certeza. Já estamos convidando antecipadamente. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, obrigada, Grazi. Eu quero agradecer, então, o convite, né, do Bruno, meu colega de turma, e também da Grazi, para estar falando um pouquinho para vocês sobre cetoacidose. Quando eu conversei com Grazi, a gente comentou assim, mas cetoacidose, eu acho que o intensivista acaba sabendo muito mais que o endocrinologista do manejo da cetoacidose, né? Mas ela falou, não, vamos bater um papo sobre diabetes, e é isso que a gente vai fazer hoje. Na verdade, é um tema que eu sou apaixonada por diabetes, dos assuntos da endocrinologia pediátrica, então, é um que eu realmente sou fascinada, eu amo tratar diabetes, eu adoro, apesar de todo o peso que isso traz para a gente, né, em relação às famílias, às crianças, mas eu realmente sou bastante entusiasta do tratamento de diabetes na infância. Trato praticamente nada de cetoacidose atualmente, né? Ajudo muito na condução, às vezes, dos colegas que me pedem ajuda, das UTIs, mas participar ativamente do tratamento da cetoacidose, realmente não. Mas a gente vai bater um papo, também queria dividir e abrir para vocês, principalmente para os intensivistas, para depois a gente trocar uma ideia em relação à cetoacidose, tá bem? Então, vamos lá. Eu queria até pedir desculpa antecipadamente, a sala do lado da minha aqui do consultório está em reforma, então às vezes a gente pode ouvir um ruídozinho. Se vocês estiverem com alguma dificuldade no ruído, vocês me avisam. Então vamos começar. Bom, então eu coloquei esse título, né, diabetes e cetoacidose em pediatria, o que o pediatra não pode deixar de saber. Aqui eu realmente não quero que vocês saiam daqui sabendo tudo de diabetes, nem de condução de paciente diabético. É muita coisa para o pediatra, mas a gente precisa sair daqui com conhecimento em como tratar uma cetoacidose e como conduzir esse paciente nos primeiros momentos depois do tratamento da cetoacidose diabética. Então, é isso que a gente vai começar a conversar agora um pouquinho. Então, quando a gente se depara com essa criança, né, e com essa família ali naquele primeiro atendimento, essas perguntas vão obrigatoriamente fazer parte do rol de perguntas de uma mãe, ou de um pai, ou de uma avó, ou de quem estiver acompanhando essa criança no diagnóstico. Então, o que é diabetes, né? É importante a gente conseguir falar para essa família de uma forma mais simples possível o que é diabetes, para que essa família consiga entender rapidamente e ali naquele momento o que é que vai se passar com essa criança, né? No segundo momento, a gente tem que começar a introduzir para essa família não só o que é diabetes, mas também o que é ter diabetes. Porque essa é uma patologia, um diagnóstico que não vai fazer parte só do paciente, no nosso caso pediátrico, mas também de toda uma família e de todos os cuidadores. Então, eles precisam saber não apenas o que é diabetes, mas como é ter diabetes e como conviver diariamente com essa patologia.
Então, eu coloco aqui essa foto, esse desenho foi feito por uma criança de 8 anos de idade, e aí, durante uma dinâmica, né, de um trabalho científico que foi feito nos Estados Unidos, perguntaram para as crianças, além do que é ter diabetes, o que é diabetes, o que é ter diabetes. E esse rapazinho, Robert, ele desenhou isso. Então, para ele, ter diabetes era uma constante corda bamba, onde ele tinha que conviver com a comida, né, com a dieta, na verdade, com as aplicações de insulina, e sempre olhando para baixo e vendo um perigo a qualquer momento, né? Ele traduziu isso aí como esse tubarão aí, parece ser um tubarão. Então, para a criança, né, é difícil assimilar o que é isso tudo, e faz parte do nosso trabalho como pediatras e como endocrinologistas, guiar esse paciente para que toda essa corda bamba seja atravessada da forma mais prática possível e mais fácil possível. Bom, gente, aproximadamente 79 mil crianças são diagnosticadas com diabetes a cada ano. Então, assim, é uma estatística muito apavorante, né? Se a gente for pensar realmente no que essa doença pode trazer para todas essas pessoas envolvidas. No mundo, a gente tem aproximadamente, nesse trabalho de 2003, 440 mil crianças com diabetes. Então, assim, a gente já tinha, muitos anos atrás, essa quantidade de crianças diabéticas no mundo, e hoje a gente tem muito mais. A gente tem uma média de incremento de 3% ao ano de novos casos de diabetes tipo 1. E o CDC sugeria que uma criança de 10 anos com diabetes ia viver, a partir do ano 2000, em torno de 50, 55 anos. Então, assim, a gente tem uma expectativa de vida menor para os pacientes diabéticos comparados à população geral. É claro que cada vez mais a gente tem tido instrumentos e tecnologias que vão levar esses pacientes a uma qualidade de vida maior, e a gente espera que também um prognóstico e uma expectativa de vida maior também. A incidência do diabetes tipo 1 no mundo tem aumentado em torno de 3 a 5% no mundo. Em alguns países, a gente tem uma incidência muito maior de diabetes. A gente ainda não sabe exatamente o que faz que alguns países tenham maior incidência do que outros, mas parece ser um fator ambiental muito importante associado a alterações genéticas populacionais, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse quadro, que a Finlândia tem uma incidência elevada de novos casos de diabetes por ano, né? A Suíça, a Alemanha, e a gente tem tido, então, mundialmente, um aumento anual dos novos casos de diabetes tipo 1. A maioria de vocês já sabe, né? Isso aqui eu coloquei mais como uma revisão. O diabetes tipo 1 é célula T mediado, né? E a gente sabe muito bem que os autoanticorpos estão muito envolvidos na patogênese do diabetes. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que ter anticorpos contra as células beta não necessariamente vai conduzir esse paciente ao risco de desenvolvimento da doença. Todas essas doenças autoimunes, de uma forma geral, têm uma média de evolução, a partir do momento que o paciente tem o anticorpo positivo, uma média de evolução de 60% a 70% para a doença propriamente dita, né? E em diabetes, a gente acaba tendo isso como um dado importante, até porque a maioria das famílias vem me perguntar, por exemplo, eu tenho essa criança diabética, os outros irmãos também vão ter risco de desenvolver diabetes. Então, é importante que a gente deixe claro que essa família, que a chance de um irmão, que não seja gêmeo, univitelino, de desenvolver o diabetes tipo 1 é em torno de 10%, que é a população geral, tá? Se essa criança tiver anticorpos positivos, a chance é em torno de 60% a 70% de evolução.
Semana passada mesmo atendi um caso novo de diabetes no consultório, onde a mãe já chegou para mim com esse diagnóstico, a criança já tinha tratado, já tinha saído da cetoacidose, já estava sendo conduzido por um colega, e veio para mim para uma segunda opinião, e aí trouxe, além dessa criança diabética já em tratamento, um exame do irmão mais novo com todos os autoanticorpos para diabetes tipo 1 positivos. Porém, com glicada normal e com glicemia de jejum normal. E aí ela vinha me perguntando, o que eu faço com esse resultado desse irmão mais novo? Falei, nada, né? A gente vai ter que esperar. O que acontece? É uma doença que traz uma angústia muito grande para a família. E a gente não tem indicação nenhuma de dosar autoanticorpos em irmãos. Então, é importante que a gente saiba, e vocês como pediatras também, que vão estar participando diretamente do acolhimento dessa família, que não há indicação para a coleta de autoanticorpos de irmãos de crianças diabéticas. Até porque, o que a gente vai fazer com essa informação? Né? Os estudos mostram que existem estudos, né, com a história natural da doença, do diabetes tipo 1, que a gente pode intervir naquela fase ali de insulinite, né, da injúria da célula beta, mas que são apenas estudos, né? A gente ainda não tem nada prático que a gente possa fazer para que essa criança não evolua com diabetes. Então, aqui a gente tem uma massa de célula beta grande ainda, mas com uma predisposição genética. Num segundo momento, essa massa de célula beta já diminuiu, né? A gente já tem uma injúria. Nesse momento, alguns estudos mostram que se a gente usar insulina, um trial de insulina, anticorpos, injeção de GAD, né? Que é o ácido gama-amino butírico, que a gente tem anticorpos anti-GAD nessas crianças, que talvez a gente tenha uma diminuição da progressão para doença ativa, mas a gente não tem nada certo, e isso é a nível de estudo. Então, a Academia Americana de Diabetes, o SPAD, né, não recomenda dosagem de autoanticorpos em irmãos. E é importante que a gente fale isso para que a gente consiga tirar a ansiedade dessa família, né, que já tem um filho diabético e que pode ter o risco de ter outros filhos diabéticos. Então, a história natural do diabetes vem dessa predisposição genética com a injúria da célula beta, e aí a gente tem uma fase de pré-diabetes, que é quando a gente tem um início de hiperglicemias ocasionais e oscilantes, mas que ainda não tem, às vezes, nem clínica, e que vai evoluir para diabetes propriamente dito. Então, aqui revendo, os fatores genéticos associados aos fatores de risco ambientais, né, de várias etiologias que a gente vai discutir um pouquinho, com a autoimunidade da célula beta, que é o estágio 1, onde os autoanticorpos começam a injúria de célula beta. Num segundo momento, a gente começa a ter redução do número de células beta funcionantes, e aí a gente passa a ter essa fase pré-sintomática, onde a tolerância à glicose já começa a ficar diminuída. Então, muitas vezes, o pediatra que está acompanhando essa criança de perto pode, num exame de rotina, ver uma glicemia alterada e essa glicemia alterada passa desapercebido, ou a criança não está comendo bem naquele momento, tem um erro alimentar e vai ser corrigido apenas com dieta. Se nesse momento, talvez a gente fizer um anticorpo, esse anticorpo provavelmente já vai estar bem alto, bem positivo, anticorpo anti-GAD, anticorpo anti-insulina e anticorpo anti-ilhotas, ele já vai estar positivo, mas a gente ainda vai ser pego de surpresa e vai ter que acompanhar a evolução. Os sintomas começam, então, do estágio 2 para o estágio 3, onde a gente começa a ter os sintomas clínicos e aí o risco de desenvolvimento realmente está aumentado e a gente tem um risco, uma perda de célula beta nessa fase aqui em torno de 80%. O diagnóstico, né? A gente está acostumado a ver paciente diabético com um diagnóstico típico, né? Um diagnóstico de quadro clínico exuberante, com hiperglicemia e às vezes até em cetoacidose diabética. Mas a gente pode ter algumas crianças que têm um diagnóstico num período de descompensação sem sintomas clássicos ainda. Então, aí seria
aqueles sintomas bem leves, né? A criança que começou, às vezes, a perder peso, a criança que começou a não urinava mais na cama, começou a fazer xixi na cama, tem uma enurese noturna, e aí vai fazer um exame de glicemia e tem uma glicemia acima de 200. Nesse caso, o que a gente tem é um diagnóstico com fase de descompensação, mas ainda sem cetoacidose diabética. Voltando um passo atrás, aquelas crianças que têm glicemias de jejum alterada, né, acima de 100 e até 126, mas que estão persistentemente com glicemias de jejum nessa fase acima de 126. Então, essas crianças também já podem ser classificadas como tendo diabetes. Aquelas crianças que a gente tem glicemias alteradas, que a gente tem muita dúvida, a gente pode fazer um teste de tolerância à glicose. Hoje em dia, a gente tem feito cada vez menos testes de tolerância à glicose em criança. Primeiro que é um teste enjoado, né? É um teste que às vezes causa náusea, é um teste realmente ruim para a criança, que é quando a gente dá o destrozol, colhe a glicemia de jejum, dá o destrozol, 1,75 gramas de destrozol, até 76 gramas de destrozol, e essa criança, então, colhe a glicemia 2 horas pós-destrozol. Esses testes acima de 200 também fazem diagnóstico de diabetes. Hoje, a gente tem usado cada vez mais a hemoglobina glicada, ou a glicohemoglobina, para segmento, lógico, indiscutível, mas também para diagnóstico de diabetes tipo 1. Em crianças, a gente ainda não tem um padrão bem estabelecido de uso de hemoglobina glicada para diagnóstico, né? Então, a gente acaba usando os outros parâmetros. Mas se a gente tem uma hemoglobina glicada acima de 6,5, a gente já tem sinais bem importantes de alerta para o diagnóstico de diabetes na infância. A cetoacidose, que é o nosso objeto de discussão essa noite, a maioria dos casos de diabetes são diagnosticados em cetoacidose na infância, né? Então, os estudos mostram aí uma variação de 15% até 70% dos casos de diabetes se iniciam em cetoacidose diabética. E essa incidência vai mudar de acordo com o centro que a gente está fazendo o diagnóstico. Então, em grandes centros, onde se pensa mais em cetoacidose, se pensa mais em diabetes, a gente vai ter uma incidência maior de diagnóstico de diabetes. Menor, né, em cetoacidose. Naquelas localidades onde a atenção básica não vai pensar em diabetes no primeiro momento, aí a gente vai ter um risco de evolução para cetoacidose maior. Por isso, essa divergência de porcentagem em relação às crianças que abrem quadro de diabetes em cetoacidose diabética. Felizmente, né, a gente tem tido uma incidência cada vez menor de óbito em cetoacidose diabética. Porém, a gente ainda tem números elevados de cetoacidose levando a óbito em crianças, e isso, é claro, né, vai do diagnóstico mais tardio, vai da condução do tratamento e vai também de como essa criança estava no início do diagnóstico. Muitas vezes, essas crianças que vão a óbito por cetoacidose diabética são crianças muito pequenas, né, menores de 2 anos de idade, crianças que não tinham diagnóstico prévio de diabetes e que acabam tendo um diagnóstico mais tardio e uma condução mais lenta no tratamento da cetoacidose, né? Bom, vamos relembrar um pouquinho aqui da fisiopatologia da cetoacidose para que a gente consiga entrar nesse assunto. Como vocês lembram, né, eu tentei fazer isso aqui de uma forma bem mais prática para a gente não ficar tendo muita dúvida e ter só assim, uma visualização melhor dessa fisiopatologia. Então, o que a gente tem quando a gente abre um quadro de diabetes? A gente tem uma alteração da insulina, né, uma hipoinsulinemia, uma secreção pequena de insulina, ou uma secreção pequena, ou um aporte pequeno, né? Uma criança que está em tratamento com insulina e que omitiu doses de insulina, por exemplo. Então, a gente tem uma alteração na secreção de insulina associada a hormônios contrarregulatórios. Isso tudo propicia o quê? Glicogenólise, proteólise e lipólise. O que o organismo interpreta se você não tem insulina? O organismo precisa da glicose
né? Juntando com o hormônio contra-regulatório, a gente tem uma necessidade aumentada de glicemia na célula, e essa célula não tem glicose, ela precisa fazer glicemia, ela precisa fazer glicose, então o que ela faz? Ela quebra proteína, quebra gordura e faz glicose, como uma gliconeogênese ou uma glicogenólise. O que a gente tem por conta disso? Uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia, né, junto com a lipólise, vai liberar ácidos graxos livres e glicerol. Isso começa a ultrapassar o limiar renal de absorção da glicose, então a gente vai ter glicosúria. Com a glicosúria, a gente acaba tendo poliúria, polidipsia, que não consegue ser bem controlada, e a gente vai ter, então, uma desidratação. Com a liberação de ácidos graxos livres, acetilcoenzima A, a gente vai ter corpos cetônicos e, em consequência disso, circulantes, a gente vai ter uma cetonemia. Então, a gente tem, de um lado, uma desidratação, de outro lado, uma cetonemia. Isso tudo junto vai culminar numa cetoacidose diabética, numa acidose metabólica em decorrência de uma alteração do metabolismo da glicose. E quais são os fatores precipitantes desse processo de cetoacidose diabética? Né? Quando a gente se depara com uma criança, às vezes, com um primo diagnóstico de diabetes, o que a gente sempre pensa? O que fez que essa criança desencadeasse um processo de diabetes? Muitos estudos mostram que como fatores desencadeantes de crianças no primeiro diagnóstico, o fator emocional está envolvido até com uma incidência bastante importante, né? Que a gente sempre costuma perguntar para as famílias: aconteceu alguma coisa nesse período, nesses últimos meses, que possa ter emocionalmente desencadeado esse processo, aberto esse processo de autoimunidade? Porque essa criança, a gente, é importante lembrar que ela já tem uma alteração genética, né, do sistema do HLA alterado, e por conta de algum fator desencadeante, essa criança vai aumentar a produção de anticorpos, e essas células betas vão ser levadas à injúria, diminuindo o número de célula beta e fazendo com que a insulina seja hipossecretada. Então, esse fator emocional, apesar da gente, em medicina, não falar tanto disso, em crianças isso é muito importante. Então, eu já tive paciente que desencadeou diabetes porque a mãe retirada de chupeta, já tivemos paciente que desencadeou diabetes por falecimento de alguém próximo da família, avós, babá que foi demitido, que saiu da casa e era uma pessoa querida para a criança. Então, assim, a gente tem fatores emocionais importantes, separação dos pais, né? Então, a gente tem que, na anamnese, levar isso em consideração. No paciente que já tem o diagnóstico de diabetes, os abusos alimentares, as orgias alimentares são muito importantes. Então, as famílias costumam dizer, por exemplo, em adolescentes, né? Vai passar o final de semana no acampamento, vai passar o final de semana na casa de um amigo e acaba comendo muito mais do que devia, né? Ou numa festa, ou no final de semana, ou num evento, um Natal, um Réveillon. Então, os abusos alimentares são importantes. Na pediatria, a gente tem que pensar muito no uso exacerbado de corticoides. Então, é claro, né, nós não estamos falando aqui de doenças corticodependentes, né? Por exemplo, uma síndrome nefrótica resistente, que precisa usar uma dose de corticoide muito alta, doenças reumatológicas, neoplasias, né, que precisam ser tratadas com dose alta de corticoide. Essas crianças, a gente até já se prepara para um processo de hiperglicemia. Mas aqui eu estou lembrando também daquelas crianças que começam a ter um quadro infeccioso, um quadro respiratório indeterminado, e que na hora da angústia para tratar o quadro respiratório acabam recebendo corticoides endovenosos ou doses mais altas de corticoides. Como eles já tinham uma propensão ao desencadeamento do diabetes e às vezes já tinham uma hiperglicemia limiar, essas crianças pioram e acabam fazendo cetoacidose no primo diagnóstico de diabetes. Naqueles pacientes previamente diabéticos, a omissão de dose de insulina é talvez a causa mais importante, até na frente de abusos alimentares.
aquelas crianças, principalmente na faixa etária, que já tem uma autonomia no tratamento, que omitem as doses de insulina, então, às vezes só tomam insulina de manhã e nas refeições não tomam, a mãe às vezes não se atenta e eles começam a ficar dias sem tomar insulina, omitem algumas doses, então isso é um fator importante. Erro de administração, então, assim, no serviço público de saúde, a gente tem que estar muito atento, principalmente a esses casos de erro de administração. Então, hoje menos, né, porque a gente quase não tem paciente usando seringa mais, mas naqueles pacientes que usavam seringa, se a gente não tivesse muito atento, a mãe, às vezes, numa dose de 10 unidades, aplicava 1 unidade, porque tinha dúvida na seringa. As canetas de insulina hoje, que são a maioria dos pacientes usam, podem ter problemas de técnicos mesmo, né? Então a gente tem que estar testando essas canetas. Os pacientes têm que estar muito atentos na troca da agulha, porque muitas vezes a agulha vem imperfurada, não é incomum que isso aconteça. A agulha vem imperfurada, eles acham que está aplicando e não está aplicando a dose adequada. Caneta com ar dentro, né? No refil, ali na troca do refil entrou ar. Então, quando você está aplicando, parece que está aplicando insulina, na verdade você está aplicando ar. Então, por isso que a gente pede que as canetas sejam diariamente testadas com 1 unidadezinha de insulina, aplica para ver se está saindo gotinha, está saindo, pode aplicar. Então, esses erros de administração. Armazenamento incorreto e validade da insulina parece uma coisa boba, mas a gente tem que estar sempre revendo essas coisas com os pacientes, porque os pacientes, às vezes, não se atentam, né, na questão do armazenamento correto da insulina na geladeira. Os pacientes que usam caneta podem ficar com a caneta fora da geladeira, mas lembrando que o refil, depois que ele começa a ser usado, ele só dura 28 dias. Então, hoje mesmo atendi um paciente lá no hospital, que a criança é muito pequena, usa uma dose muito, muito pequena de insulina, e o pai está usando o mesmo refil há 3 meses. Então, quer dizer, essa insulina já não está fazendo efeito mais e a criança estava bem descompensada. Então, são coisas que a gente precisa estar atento. Estresse metabólico grave, então uma criança que passa por um processo de cirurgia, um processo de estresse metabólico importante, né, uma queda, um traumatismo, e aí a gente precisa entender que aí, nessas crianças que já têm diabetes, esses são fatores importantes de precipitação da doença, da cetoacidose. Eu gosto de colocar isso aqui, problemas socioeconômicos e alterações psiquiátricas, por quê? Problema socioeconômico, pacientes de baixo nível socioeconômico, às vezes, tem dificuldade de pegar a insulina, tem dificuldade de conseguir a receita, tem dificuldade de ir ao médico e acabam, para poupar a insulina que eles têm, usando uma dose menor para dar mais tempo até a próxima consulta, ou aplica um dia sim, um dia não, para dar mais tempo. Às vezes não tem a fitinha de glicemia suficiente, então começam a não fazer glicemia capilar sempre, então eles não sabem que a glicose está alta, e acaba que isso, em algum momento, vai culminar com uma cetose e uma cetoacidose. Alterações psiquiátricas, né? Pacientes psiquiátricos estressados, que não aceitam a aplicação de insulina, que a mãe tem dificuldade, pacientes com muita dificuldade de aceitação da doença, que não deixam as famílias aplicarem insulina corretamente. Isso é muito difícil, a gente tem paciente assim, que as crianças choram, esperneiam na hora de aplicar e a família acaba não aplicando a quantidade que deveria, a agulha sai antes da hora, não dá tempo de contar aqueles 10 segundos ou 15 segundos que a gente pede para contar depois que está aplicando. Então, são casos que a gente precisa levar em consideração. Hoje, né, atualmente, a gente vive essa onda do Covid-19 e os artigos mais novos realmente mostram que a cetoacidose diabética em pacientes com diabetes tipo 1 aumentou muito durante a pandemia. Principalmente por fator desencadeante de doença. Então, a gente sabe que... A gente sabe que
os fatores virais, as infecções ambientais são muito importantes para o desencadeamento de diabetes tipo 1 em crianças. Por isso que essa época que a gente começa a viver agora, né, de outono e inverno, é uma época de uma incidência maior do diabetes na criança. E o Covid veio para contribuir ainda mais para esse aumento na incidência do diagnóstico, no desencadeamento da doença e de diagnóstico de cetoacidose. Então, a gente tem esse aumento, os artigos têm mostrado isso cada vez mais a gente tem visto. Apesar de criança ser assintomático, apesar de criança quase não ter a doença propriamente dita, mas o vírus serve como um fator desencadeante precipitante da cetoacidose. E os fatores de risco, né? Quais são os pacientes? O que leva a gente a pensar em fatores que podem levar a uma cetoacidose? Então, criança pequena, como eu falei, primeiro, porque os sintomas são muito inespecíficos, às vezes aqueles sintomas clássicos na criança pequena são difíceis de ser avaliados, porque usa fralda, porque não sabe falar o que está sentindo, porque tá mamando e acaba que a mãe sempre acha que a criança está mamando mais. Então, realmente, as crianças pequenas são as que têm um fator de risco maior para a gravidade da cetoacidose. Crianças de baixo nível socioeconômico, primeiro, pelo acesso ao diagnóstico, né, que às vezes vai ser mais demorado, e pela interpretação dos achados pela própria família. Aquela criança que nunca teve diabetes, então que a família às vezes nunca tem ninguém da família diabética e demora a pensar e demora a levar. E as famílias de risco psicológico, né? Então, aquelas famílias que já são de crianças que já são diabéticas, que têm dificuldade de aceitação da doença, e também aquelas famílias onde a gente tem adolescentes, e hoje em dia a diabulimia é uma coisa muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, principalmente em meninas adolescentes, que se usam disso para perder peso. Então, são aquelas meninas que passam a não aplicar insulina, que omitem inúmeras doses de insulina para poder emagrecer e acabam evoluindo para cetoacidose diabética. Tá? Então, a gente tem que ter esse olhar, essas famílias de risco, né? Quando a gente percebe que alguma alteração psicossocial está acontecendo nessa família, que esse adolescente está com dificuldade de aceitar a doença, que esse adolescente, durante as consultas, a gente vem percebendo perda de peso, a gente precisa, e um controle ruim, a gente precisa pensar nesse quadro psiquiátrico e já fazer um encaminhamento precoce. Hoje, a gente tem muitas crianças com diabetes tipo 2. É claro que no Brasil a gente ainda tem um subdiagnóstico de diabetes tipo 2 na infância, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma incidência altíssima de diabetes tipo 2 na infância. No Brasil, apesar da gente ter muita obesidade, ter muita criança com excesso de peso e com síndrome metabólica, a gente quase não vê paciente com DM2, mas a gente precisa pensar nesse diagnóstico em vigência de uma cetoacidose numa criança que tem, por exemplo, uma obesidade, numa criança que sempre evoluiu com obesidade. Então, essas crianças precisam ser olhadas de outra forma. E isso tem aumentado muito durante a pandemia de Covid também, né? Então, assim como o adulto obeso tem uma predisposição ou tem um fator de risco aumentado, essas crianças também têm que ser olhadas de outra forma, porque o risco de desenvolvimento de cetoacidose nessas crianças DM2 também é grande. É claro que não vai mudar em nada nosso segmento, né? O tratamento de uma cetoacidose, seja num paciente com diabetes autoimune tipo 1 ou um paciente tipo 2, não vai mudar. Mas é importante que a gente lembre desse diagnóstico quando a gente estiver diante desse quadro. O quadro clínico de um diabetes descompensado de uma cetoacidose é comum, você já sabe, né? A gente não tem muita dúvida quando o diagnóstico é clínico e é exuberante. Polis, né, que a gente costuma dizer, poliúria, polidipsia, perda de peso, aquela criança que está apática, que começa a perder força, que não quer mais ir para a escola, que está cansada, que só fica na cama, que vai evoluindo com a anorexia, então aquela criança que não quer comer, ou aquela, ao contrário, que come muito e não engorda, e que come muito e não se satisfaz, também são sinais de alerta. Aquela criança que começa a ficar desidratada, que começa a vomitar, que começa a ter náusea. Então, são
sinais clínicos que eu acho que um pediatra não pode deixar passar sem fazer, no mínimo, uma glicemia capilar, né? Mas, ao mesmo tempo, naqueles pacientes que já são diabéticos, muitas vezes esses sinais passam, não são tão gritantes, né? Porque, na verdade, eles não estão deixando completamente de usar insulina, eles estão subinsulinizados, ou eles estão com uma infecção importante que acaba exigindo mais, fazendo um catabolismo mais aumentado. E muitas vezes, nesse paciente que já é diabético, os sintomas, o quadro clínico não é tão exuberante e a gente acaba fazendo diagnóstico de uma certa acidose, às vezes por dor abdominal. Muitas vezes essa dor abdominal, ela se confunde até com apendicite, por exemplo. Então, a gente tem que ter muita atenção a esse paciente que já é diabético que começa com uma dor abdominal. Né? Então, a mãe às vezes liga e fala, ele tá com dor abdominal, não sei, tô achando que pode ser apendicite. Então, assim, o que a gente precisa pensar de um primeiro momento ao atender uma criança que já é diabética com dor abdominal é que ela pode estar fazendo um processo de cetoacidose de cetose, né? E que às vezes leva até uma laparotomia, uma laparoscopia sem necessidade, porque na verdade ela estava em cetoacidose. Aquelas crianças muito pequenininhas, menores de 2 anos, que eu falei que tem um fator de risco aumentado, elas podem evoluir com alteração de consciência mais precocemente, então são crianças que ficam mais apáticas, que são muito irritadiças, que têm irritabilidade, aquelas crianças que evoluem com taquipneia, e lógico, posteriormente para respiração de Kussmaul, e é aqui, nesse momento, que o diagnóstico diferencial de patologias respiratórias precisa ser feito com cautela, né? Então, assim, não adianta a gente se adiantar ao diagnóstico de uma patologia respiratória sem pensar num diabetes. Então, a gente já viu paciente com cetoacidose e que foi tratado como asma grave e que recebeu corticóide e aí piorou a cetoacidose. Então, já era um paciente que tinha uma história de descompensação, que já vinha evoluindo alguns dias, e que chegou ao pronto atendimento com taquipneia, foi tratado como asma e usou corticoide e piorou o processo. Então, isso aí, a gente precisa estar bastante atento a isso. Aqueles pacientes que têm hiperglicemia acima de 250, normalmente o paciente em cetoacidose, com uma descompensação grave, chega com glicemias mais altas, chega com cetonúria, com cetonemia, com hálito cetônico. Eu brinco com os residentes que a gente que está acostumada a lidar com criança diabética, o hálito cetônico eu cheiro lá do corredor. Não é todo mundo que tem essa facilidade de sentir o hálito cetônico, né? Mas às vezes as próprias famílias começam a ver. Então a mãe fala, doutora, tá com aquele cheirinho na boca, aquele cheirinho que não tá legal, então eu trouxe para olhar. O paciente que já é diabético começa a ter um hálito cetônico e a mãe às vezes já tem a fitinha de medir cetona. Alguns aparelhos de medir glicemia já têm capacidade de medir cetona. É uma fita que não é barata, não é fácil de achar e tem uma validade muito curta. Então, muitas famílias não têm essa fita de cetona por conta disso, desses inconvenientes. Mas aquelas famílias mais envolvidas acabam tendo fitas de cetona, então nesses momentos, está com infecção, a criança não está bem, começou a evoluir com hálito cetônico, mede a cetonemia e aí já se precipita aí ao pronto atendimento, por exemplo. Mas o que a gente vai ter realmente na cetoacidose diabética, né? Uma acidose metabólica, como a gente viu na fisiopatologia, com pH baixo, normalmente menor que 7,3, e um bicarbonato também baixo, normalmente menor do que 15. Então, isso aqui, junto com o quadro clínico e toda a nossa história, fecha o diagnóstico e aí a gente precisa encaminhar esse paciente para atendimento de urgência e emergência e a gente precisa, então, começar a fazer todo esse atendimento rápido para que a gente não corra risco e não perca tempo. Então, nesse atendimento de urgência, é importante que a gente dose glicemia, gasometria, íons, hemograma. A gente sabe que a cetoacidose diabética por si só pode fazer uma leucocitose, então a gente não deve se guiar só por isso, né? Então, muitas vezes o PCR e o VHS são importantes para a gente pensar em infecção associada. Um raio-x, por exemplo, pensando numa doença respiratória associada, um exame de urina. Então, nesse atendimento inicial, é importante que a gente faça esse quadro aí geral para que a gente, então, pense como que nós vamos conduzir esse paciente. Bom, muita gente me pergunta assim,
toda criança diabética com suspeita de cetoacidose precisa ser internada em um TIP, em uma UTI pediátrica? Quando essa criança precisa ir para uma UTI pediátrica? Sempre ela deve ir? O que eu costumo dizer? Sempre que possível. Sempre que tiver vaga, sempre que a equipe puder receber, sempre que a gente tiver um quadro, mesmo que não seja uma cetoacidose grave, mesmo que seja apenas uma descompensação aguda com cetose, toda vez que a gente puder encaminhar essa criança para o TIP, eu acho que vale a pena. Porque é uma criança que vai ser olhada mais intensivamente, com mais cuidado, né? Às vezes no pronto atendimento você tem várias crianças para olhar, às vezes é um colega só atendendo, né? A equipe de enfermagem é reduzida e a gente não pode se perder nesse acompanhamento. A cetoacidose precisa ser uma rotina importante. A minha preceptora-chefe da residência de endocrinologia, ela fazia a gente ficar, se tivesse um paciente diabético em cetoacidose, a gente ficava a noite toda acordada do lado do paciente. Por quê? Porque esse paciente precisa de monitorização de hora em hora, de 2 em 2 horas. Então, sempre que possível essa criança ir para uma unidade de terapia intensiva é o ideal. É claro que a gente tem que lidar com a realidade, né? Mas sempre que possível eu acho importante que se vá. Por quê? A UTIP, a equipe, vai classificar essa cetoacidose e aí a gente tem aquele quadro de gravidade, né? Em leve, moderado, grave, e o intensivista sabe lidar com isso muito melhor do que qualquer um de nós, né, pediatras normais ou até endocrinopediatras, né? A UTIP vai ter o papel de salvar essa criança, né, naquele primeiro momento. Então, se for uma cetoacidose grave, se for um bebê, se for uma criança que já demorou muito para chegar no atendimento, a UTIP tem esse papel de salvar essa criança, de conduzir adequadamente esse tratamento, e isso é muito importante, não só o diagnóstico, mas a condução da cetoacidose precisa ser feito com excelência. Não é nada melhor do que uma UTI pediátrica para fazer esse atendimento e essa condução de excelência. Eu costumo dizer que a gente não tem que ter pressa para tratar a cetoacidose, né? Então, assim, se a gente tem uma UTI com vaga, com tranquilidade, isso vai ser muito bom na condução desse paciente. Até porque é essa equipe que vai preparar essa família para o diagnóstico, né? Preparar nesses primeiros momentos do diagnóstico. Então, a gente precisa ter toda essa acolhida. Então, vamos lá. Né? Eu vim aqui para falar disso, já acabo já falando demais. O que eu costumo dizer, como me perguntam? Como tratar uma cetoacidose? O que eu preciso saber para tratar uma cetoacidose? O que eu sempre falo? O intensivista sempre sabe mais do que o endocrinologista nessa hora. Porque o intensivista, ele não tem só a teoria, ele tem a prática da gravidade, ele tem a prática do exame da criança. Então, é claro que ele tem um olhar diferenciado do olhar do endocrinologista, que às vezes não teve nem tanta chance de tratar uma cetoacidose. Mas o que a gente precisa lembrar? Que o objetivo do tratamento da cetoacidose está aqui. Primeiro, corrigir a desidratação, né? Essa é Então, corrigir a desidratação é super importante, então a gente tem que ter em mente esses objetivos, corrigir a acidose, reverter completamente essa cetose, fazer com que a glicemia volte ao normal, ou pelo menos próximo do normal, e monitorizar as complicações que a gente pode ter durante o tratamento. Então, isso tem que ter um olhar diferenciado, né? É claro que o pediatra ali da emergência vai começar a conduzir esse processo e quiçá ter que conduzir o processo todo. Mas nesse primeiro momento, o atendimento do intensivista, com o olhar do intensivista, é extremamente importante. A tríade que a gente não pode esquecer para o tratamento. Primeiro, hidratação. Então, quando a gente pensa em tratar cetoacidose ou tratar distúrbios de diabetes, o que a gente pensa logo? Na insulina. É o que vem na nossa cabeça. Mas, na verdade, não é o principal objetivo do tratamento. O principal objetivo do tratamento é, se você está num lugar ruim, num pronto atendimento do interior, que você não tem como monitorizar esse paciente, não tem nada, hidrate esse paciente, até que ele consiga ser transferido para um local onde que ele consiga fazer a insulinização. Mas, num primeiro momento, vamos hidratar.
A hidratação, ela já resolve muita coisa. Muitas vezes, se o paciente não tem uma cetoacidose importante, só de hidratar, essa cetose já é revertida ou parcialmente revertida. Então, essa hidratação é muito importante. Como eu falei de novo, não tenha pressa de tratar a cetoacidose. A hidratação tem que ser lenta, a insulinização tem que ser lenta, tudo tem que ser mais lentificado. A gente não pode ter pressa. A partir do momento que você começa na primeira hora a hidratar o paciente, nem precisa de insulina nessa primeira hora. Hidratou o paciente, preparou ele, preparou esse rim, conseguiu melhorar essa diurese, né? Às vezes melhora até o estado neurológico desse paciente, o estado de atenção, aí sim a gente vai passar para o processo de insulinização. A insulina deve ser feita continuamente, então é claro, se a gente puder fazer com bomba de insulina é o ideal, né, ou gotejamento lento. Último caso, você está no interior, esse paciente vai demorar para ser removido, vai fazer subcutâneo ou intramuscular, mas é claro que a insulina venosa é muito melhor. Sem pressa. Eu costumo dizer que uma cetoacidose bem tratada não pode ser tratada com menos de 24 horas de condução. Então, não tenha pressa. Tá cansado, tá com fome, né? Come primeiro, hidrata o paciente, come, janta, depois você vai ter a noite toda pela frente e o dia pela frente para poder tratar essa cetoacidose com calma. A gente não pode ter altos e baixos no tratamento da cetoacidose. É melhor que você demore mais, mas tenha uma uniformidade nesse tratamento, tá? Para que a gente cumpra esse papel aí de hidratar, de insulinizar, de melhorar distúrbios hidroeletrolíticos com calma e pensando no que a gente vai fazer no passo a passo. Então, a hidratação é essencial nas primeiras horas, como eu falei, muito mais importante do que a insulinização, principalmente na primeira e na segunda hora. Visa obter estabilidade hemodinâmica, que muitas vezes esse paciente está muito desidratado e a gente não tem estabilidade hemodinâmica. Dá o tempo da gente conhecer o paciente, então, saber se esse paciente está urinando bem, se ele tem uma boa função renal, se ele tem um coração que aguenta, né? Como que essa criança tem alguma cardiopatia, alguma coisa. Então, é importante que a gente faça isso com tranquilidade. Inicia com 10 a 20 ml por quilo, em 1 hora, na primeira hora. Aí a gente vai vendo como é que estão essas perdas hídricas, o que a gente vai repor, o que a gente não vai repor, isso tudo com calma. Evitar rapidez na hidratação, então, fluidos numa velocidade lenta, nada de rapidamente, porque a gente corre o risco de descompensação. E aí, a gente só vai começar a glicose nesse soro quando a glicemia estiver menor que 250. Até então, a gente vai hidratar só com solução salina. A insulinoterapia, a gente vai iniciar sempre, claro, né? Se a gente está diante de um paciente com cetoacidose diabética, a gente sempre precisa iniciar a insulina. Mas sem pressa, não necessariamente nas primeiras 2 horas, né? Primeira 1 ou 2 horas. A gente antigamente fazia aquele bolos. Hoje em dia a gente tem feito cada vez menos o bolos de insulina rápido para depois fazer infusão contínua. Então, a gente prefere começar uma infusão contínua menor, 0,05 a 0,1 unidade por quilo por hora. Porque, como eu falei, às vezes só de hidratar o paciente na primeira hora a glicemia já cai. Mas lembrando que a gente pode ter cetoacidose diabética euglicêmica. O que significa isso? É aquele paciente que tem uma cetoacidose diabética, mas que a glicemia está menor que 250. Quando isso pode acontecer? Isso pode acontecer naquele paciente que tem muito vômito, então um paciente que está vomitando muito, né, e que não está bem, então ele pode ter isso. E naquele paciente que já tinha um controle bom e que de repente faz uma cetoacidose mais aguda. Por exemplo, isso costuma acontecer muito em paciente que usa bomba de insulina, que às vezes o catéter dobra. Então, aquele paciente que a glicose nem está tão alta, mas como a única insulina que ele tem é a do catéter, porque na bomba a gente não tem basal, não tem insulina lenta, a gente só tem insulina rápida, então a gente vai tendo uma infusão muito pequena de insulina. A glicose não aumenta tanto, mas já é o suficiente para fazer uma cetose. Então, a gente pode ter essa cetoacidose euglicêmica. Nesse caso, às vezes o pediatra pode ficar um pouco confuso. Mas ele está com a glicemia de 220, 230,
Tá em cetoacidose, mas eu tenho que começar a insulina ou não? Sim, a gente tem que começar a insulina, mas a gente sempre precisa lembrar disso, tá? E uma outra coisa que costuma ser um pouco angústia no tratamento é você hidrata o paciente, inicia a insulina e rapidamente a glicemia cai. Quando a glicemia cai, você suspende a insulina. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar bem em mente. A gente nunca pode suspender insulinoterapia venosa no tratamento da cetoacidose com menos de 24 horas e sem que a gasometria esteja normal. Então, o paciente começou a melhorar a glicemia, aumenta a infusão de glicose, diminui a infusão de insulina, mas nunca suspende a infusão de insulina, porque a gente precisa dar conta desse catabolismo. Então, nunca suspenda a infusão de insulina. Uma coisa que eu queria falar aqui é que a gente costuma, nos hospitais, tratar a cetoacidose apenas com insulina regular. Hoje, né, já tem vários estudos, e esse aqui é o consenso da Guidelines do SPAD de 2018, desde 2018 já mostra que a gente pode tratar tranquilamente cetoacidose com as insulinas análogas, que são as insulinas mais novas, né, mais modernas para o tratamento do diabetes. Então, insulinas PART, insulina Lispro, insulina glulizina, elas já podem ser usadas no tratamento da cetoacidose com um grande sucesso. O que a gente... por que é importante a gente falar isso? A maioria dos hospitais, a maioria das UTIs não tem insulina análoga para o tratamento, apesar da UTI do CIAS aqui em Vitória já ter insulinas análogas para tratamento. Mas para tratamento de cetoacidose, muitas vezes a gente usa regular. Mas por que é importante a gente saber disso? Às vezes você está num ambiente ou no pronto atendimento que você está com dificuldade ali de insulina regular e o paciente é diabético, ele leva a própria insulina dele. Então, você pode começar a tratar esse paciente com essa insulina que ele levou para você, essa insulina de ação rápida, tá bem? Então, é importante lembrar isso e a gente tem um resultado muito bom no tratamento da cetoacidose com as insulinas análogas, porque elas têm uma ação muito mais rápida e muito de ação mais curta do que a insulina regular propriamente dita. A reposição hidroeletrolítica. Então, é sempre importante, desde o primeiro momento, a gente lembrar do potássio. O potássio, pelo hipoinsulinismo, vai estar normalmente, ele pode até estar normal, mas assim que a gente começa a infusão de insulina, esse potássio vai para dentro da célula e a gente tem uma hipopotassemia. Então, é sempre importante a gente manter, já desde o início do tratamento, uma infusão de potássio, com cloreto de potássio ou com fosfato de potássio. Lembrando, se a gente tiver um exame de potássio logo nos primeiros momentos do tratamento e a gente vê com um potássio mais alto, de 5, aí tudo bem, a gente pode ter até um pouquinho mais de cautela. Mas normalmente, se esse potássio estiver normal, a gente já inicia a reposição, porque ele vai cair logo nas primeiras horas de tratamento. Então, sempre importante lembrar do potássio. E o bicarbonato? Eu botei esse nunca aqui, porque a primeira coisa que tem que vir à cabeça do pediatra, nunca vou usar bicarbonato para tratar cetoacidose. Depois, nas exceções, a gente pode pensar no bicarbonato, mas de um primeiro momento, um segundo momento, terceiro momento, quarto momento, nunca a gente usa bicarbonato para tratamento de cetoacidose. Por quê? A gente aumenta o risco de edema cerebral e a gente aumenta o risco de morte na cetoacidose. Então, os estudos mostram, aqueles estudos onde a gente teve maior índice de óbito na cetoacidose diabética foi por uso de bicarbonato no tratamento. A gente só recomenda mesmo se for uma acidose muito grave, com pH muito baixo, 6,8, com bicarbonato muito baixo. A gente já teve crianças que necessitaram de bicarbonato, mas tinha um pH de 6,8, um bicarbonato na gaso de 3. Então, assim, a gente hidrata, faz tudo primeiro, não resolve, tá? Demora de aumentar, aí a gente acaba fazendo um pouquinho de bicarbonato. Mas a primeira coisa que tem que vir à cabeça é que a gente nunca vai usar o bicarbonato no tratamento da cetoacidose diabética. O que a gente precisa ter cuidado quando a gente está conduzindo uma cetoacidose? Primeira coisa é a hipoglicemia. Então, é o que eu falo, né? A gente tem que estar muito atento à infusão de insulina, lembrando que é melhor a gente pecar pela lentidão. Então, é melhor a gente começar com a dose pequenininha de insulina e ir aumentando ela aos poucos, do que a gente começar com uma dose maior e essa criança já fazer hipoglicemia.
pelo risco de lesão cerebral, pelo mal-estar que causa nessa criança e pela dificuldade da gente conduzir essa cetoacidose, porque a gente precisa de pelo menos 24 horas para a cetose ser resolvida, no mínimo. Pacientes que estão com infecção, até que a infecção esteja resolvida, podem demorar até um pouquinho mais. Então, a hipoglicemia é uma complicação que a gente precisa estar muito atento, por isso, a gente precisa monitorizar esse paciente muito bem monitorizado. Então, glicemias capilares são super importantes de hora em hora. A gente já tem usado o Libre, né, que é um sensor de glicemia, cada vez mais na terapia intensiva. Então, a gente tem instalado o sensor de glicose cada vez mais precocemente, depois do diagnóstico. Naquele paciente que já é diabético, que já usa o sensor, esse sensor pode ajudar muito na condução da cetoacidose, porque não precisa ficar funcionando, fazendo ponta de dedo. Apesar da gente ainda ter um pouco de dúvida de como o interstício funciona nesses processos, né, de instabilidades metabólicas, mas naquele paciente que já usa o sensor, ele pode servir de aliado para o acompanhamento. A questão do potássio, como eu falei, né, a gente lembrar de repor potássio, porque a hipocalemia pode ser muito prejudicial para esse paciente e até aumenta o risco de edema cerebral também. E os distúrbios hidroeletrolíticos de uma forma geral, hipofosfatemia, hiponatremia, então a gente tem que estar bem atento no segmento desse paciente, da rotina de coleta de exames, e por isso, para mim, sempre o ambiente de terapia intensiva é o mais adequado para isso. Quando a gente para de tratar? Quando é a hora de interromper a infusão venosa e a gente começar a pensar na via subcutânea? Primeiro é ter uma cetoacidose resolvida. Então, se o pH melhorou, se a bicarbonato melhorou, se a gente tem uma via oral pérvia, ótimo. Né? A gente precisa de ter essa via oral pérvia para começar a fazer a infusão subcutânea. Então, o que eu costumo falar? 24 a 48 horas depois do tratamento, do início do tratamento, a gasometria melhorou, essa criança já está com o seu problema de desencadeado resolvido, por exemplo, infecção, já tomou antibiótico, já começou a melhorar, a gente já pode pensar em transicionar. Nunca suspender de uma vez a infusão venosa para começar depois a subcutânea. Então, o que eu costumo fazer? Começo a subcutânea, reduzo a infusão venosa e depois a gente vai tirar essa infusão venosa. Aqueles pacientes que já são diabéticos, fica mais fácil, porque a gente já sabe como ele se comporta e ele já tem normalmente um esquema de insulinização anterior. Então, a gente migra para a insulinização anterior subcutânea e assim que a glicemia for ficando boa, a gente tira a via venosa. Naquele paciente de primeiro diagnóstico, que a gente não tem ideia de como a gente vai fazer esse cálculo, o que ele vai usar, a gente vai calcular as múltiplas doses de insulina. Né? E aí é um desafio, muitas vezes, para o intensivista, para o pediatra, que às vezes essa criança já está até no quarto, como a gente vai fazer essa transição. Não é o objetivo da aula, né? A gente veio para falar realmente de cetoacidose, desses sinais de alerta, mas a gente precisa pensar nisso, né? Então, como a gente vai fazer essas múltiplas doses de insulina? Como que a gente vai iniciar o tratamento desse paciente? Então, aí vem o DCCT. O DCCT foi um grande estudo, né, multicêntrico, que avaliou inúmeros pacientes com diabetes tipo 1, e ele usou, basicamente, 2 grandes grupos. Um grupo que usava tratamento conservador e um grupo que usava tratamento intensivo do diabetes. Então, aquele tratamento conservador era usar NPH de manhã e de noite, né, medir a ponta de dedo, de vez em quando fazia um exame de sangue, pronto. O tratamento intensivo, ele começou a usar a insulina NPH 2 ou 3 vezes ao dia, junto com doses de insulina regular sempre nas refeições. Então, ele intensificou o tratamento do diabetes. O que o DCCT mostrou? Olá! Olá! Então, o que ele identificou? Bem? Ele identificou que o paciente, o grupo de pacientes que tinha tratamento intensivo do diabetes, era um grupo que evoluía com menos complicação da doença, era um grupo que evoluía com qualidade de vida melhor, com melhor prognóstico. Então, é nisso que a gente se baseia atualmente para tratar pacientes diabéticos, tipo 1 principalmente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer e conversar com essa família
qual é a insulina basal que esse paciente vai usar? Em que ambiente que a gente está? Então, se a gente está numa UTI pública, a gente não tem muita escolha, a gente já vai iniciar o tratamento com o NPH, que é a insulina basal que a gente tem, e com a insulina regular, que é a insulina de bolos. Só que hoje a gente tem muito mais facilidade de tratar DM1 e a gente, aqui no estado, eu posso dizer que a gente tem um pouco mais, a gente tem alguns privilégios para tratar DM1 mesmo no SUS. Então, a gente já pode pensar numa insulina basal melhor, que seria a insulina glargina ou a insulina DPMI, e a gente já pode pensar em insulinas rápidas melhores, né? Que é a insulina Lispro, a insulina Asparte, que são insulinas que vão fazer o papel do bolos de refeição, aquela insulina rápida, de ação rápida. A insulina basal que vai ser usada para cobrir o dia e a noite, e a insulina bolos que vai ser usada para cobrir a refeição. Mas por que é importante que a gente decida isso na UTI? Porque a gente já precisa fazer com que o paciente compre as insulinas, que o paciente já inicie esse tratamento para que ele possa ir embora para casa. Nesse momento, eu acho que é importante o papel do endocrinologista, né? Para que ele, junto com a família, possa decidir como isso vai ser feito, né? Então, eu acho que isso é importante. Caso a gente não tenha acesso ao endócrino pediatra, ao endocrinologista nesse momento, o pediatra pode decidir com a família já, pelo menos, de fazer NPH e regular naquele esquema que a gente conhece, né? Calcula a dose e divide 2/3 de manhã, 2/3 da noite. Nas refeições, a gente faz os bolos de refeição. A bomba de infusão, nesse momento, pode ser usada? Pode. A bomba de infusão é uma tecnologia fantástica para o tratamento de diabetes, pode ser usada já na saída do hospital, mas eu acho que é difícil que a gente consiga esse processo tão rápido de educação em diabetes para o uso da bomba. Naquele paciente que já usa a bomba, tranquilo, volta para os níveis que ele usava, volta para os parâmetros que ele usava e ele volta. O outro paciente que está sendo diagnosticado agora, a gente vai conversar depois o que ele vai optar para o tratamento dele. Mas o que eu acho tão importante nesse momento é a monitorização glicêmica, né? A monitorização glicêmica intensiva desse paciente é extremamente importante. Então, antes de todas as refeições, após as refeições, para a gente saber se a dose de bolo está adequada. Então, as glicemias capilares frequentes, né? Eu falo que essa criança já começa a acostumar com ponta de dedo nesse momento da internação, porque ele faz 10 pontas de dedo, 12 pontas de dedo por dia. Os sensores de glicemia são fantásticos, ajudam demais. Nesse momento, a gente já tem tentado fazer a instalação dos sensores no ambiente hospitalar e no ambiente de UTI pediátrico, porque eles vão ajudar nesse controle muito bem. Os sensores de glicemia, a gente consegue, hoje com a tecnologia, acompanhar o paciente pela nuvem, né? Então, o paciente passa o leitor, que muitas vezes é o celular, o próprio celular da família, lê o sensor, e aí a gente consegue se ver na nuvem por compartilhamento de dados como que está o controle desse paciente. Então, é claro, né, gente, aqui vai da condição socioeconômica dessa família, da onde a gente está, de que ambiente a gente está, mas se a gente pode usar dessa tecnologia, realmente não tem dúvida de que ela vai ser o ideal. Assim como a dieta, né? Antigamente a gente tinha muita cautela na dieta do paciente diabético. Hoje, eu fico feliz de falar que uma criança diabética pode ser como qualquer outra criança normal, sem excessos. Então, que uma criança saudável, normal, pode comer, uma criança diabética também pode, desde que ele aprenda a fazer contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos não é para permitir orgias alimentares. A contagem de carboidrato não é para permitir libertinagem alimentar. É para permitir vida normal, né? Então, uma criança que pode tomar uma vitamina de manhã, uma criança que pode tomar uma chocolatada, uma criança que pode ir à casa de um amigo e comer uma batata frita, ocasionalmente. Isso não é toda criança que vai comer todo dia doce, chocolate, McDonald's. Numa criança normal e saudável, vai ter uma vida assim como uma criança diabética também não. Mas se ela for a uma festa, se ela for a um restaurante, ela pode ter uma qualidade de vida melhor fazendo contagem de carboidrato. Esse também é o momento de começar a educar em contagem de carboidrato. Porque quanto mais precocemente a gente começa com isso, mais fácil isso vai entrando na rotina da família.
tá? Aquelas tabelinhas que a gente usa de 70 a 150, 2, de 150 a 200, 3. Isso a gente vai fazer, claro, né? Não tem como a gente sair dessa opção, mas se a família já tiver um nível socioeconômico e um nível cultural capaz de entender a contagem, essa família já pode sair do ambiente hospitalar fazendo contagem de carboidratos, né? O que a gente nunca pode esquecer do tratamento da cetoacidose diabética, nunca pode esquecer, é que precisa ter um protocolo médico, sempre. Todo ambiente de atendimento de urgência e emergência que é capaz de conduzir um paciente assim, precisa ter o seu protocolo. E a Grazi me mandou o protocolo daí, de vocês, do hospital, e ele realmente está super completo. Eu não mudaria nada, talvez acrescentaria alguma coisinha aí nessa questão da transição, mas isso aí é muito pessoal, de quem vai acompanhar também o paciente depois. O protocolo de vocês é ótimo, podem usar e abusar dele, e seria importante que todo o serviço tivesse um protocolo de atendimento de cetoacidose. Por quê? Porque independente do colega que fosse acompanhar, independente do plantonista, a conduta vai ser a mesma do início ao fim do tratamento. Tá? O que eu quero deixar aqui de final, né, para a gente finalizar, para eu não passar muito do tempo. Qual é o papel do pediatra, de uma forma geral, em todo esse processo? Além de tratar a cetoacidose, além de tratar o paciente com diabetes nesse primeiro momento? É acalentar essa família. Gente, é muito importante esse primeiro atendimento, é muito importante como essa família é recebida nessa notícia, de como essa notícia é transmitida para a família, porque não é fácil. O acolhimento dessa família, então eu falo que tudo muda no segmento para a gente, endócrino, que vai acompanhar essa criança depois, de como essa criança foi acolhida, de como essa família foi acolhida nesse primeiro momento, isso é muito importante. Né? Como essa família foi orientada, como essas questões foram respondidas para essa família. Então, se a gente tem a possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar no ambiente hospitalar, isso é fantástico, né? Com psicólogo, com assistente social, com enfermeira capacitada no cuidado com o diabetes, né? Não só o pediatra. Então, isso é extremamente importante. Tanto no segmento, claro, isso sem dúvidas, a gente conseguindo ter uma equipe multidisciplinar no atendimento ambulatorial, isso é, assim, uma bênção, mas no momento hospitalar também é importante que essa equipe, de alguma forma, tenha conhecimentos com diabetes, para que essas famílias não saiam de lá com informações truncadas. É muito difícil para uma família que saia com um peso junto com o diagnóstico, né? O diagnóstico já não é fácil, aquele momento de luto já não é fácil com o diagnóstico, mas se essa família sair com um peso de perguntas mal respondidas, de dúvidas, isso fica muito difícil. E essa equipe também tem que saber direcionar, para quem ela vai direcionar, como que essa criança vai ficar. Eu tenho recebido lá no Hospital das Clínicas muitas crianças que saem da internação e não tem com quem acompanhar. Né? O ideal seria que as crianças saíssem do ambiente hospitalar já com uma consulta de retorno marcada, porque é muito difícil ela ficar zanzando, né? de posto de saúde em posto de saúde. Às vezes o colega que vai atender ali no posto, na puericultura, realmente não dá conta de atender o segmento de uma criança diabética. Então, essa ponte, esse direcionamento é muito importante. Eu coloquei essa figurinha aqui porque é de um livrinho de diabetes para criança que a gente faz, e eu acho que é muito importante a gente responder, né, lembrar essas coisas para a família. Ninguém fez nada errado, porque as mães se culpam demais. Será que eu dei a comida errada? Será que meu filho comeu muito doce? Será que é por isso que ele está diabético? Se alguém da família é diabética, aí esse peso aumenta mais ainda. Não havia nada que você pudesse fazer para não ter diabetes. Isso para o diabetes tipo 1 é muito importante. Então a mãe fixa. Eu podia ter prevenido isso? Meu filho podia ter nascido e eu já ter descoberto que ele era diabetes? Não tem nada que você pudesse ter feito para que você pudesse adiantar esse diagnóstico. E que a diabetes não tem cura. Isso a gente tem que falar para o paciente, que a diabetes não tem cura, mas que ela tem tratamento. A insulina fez 100 anos agora, gente. Se a gente pensar que há 100 anos atrás essas crianças morriam de inanição porque não existia insulina, hoje a gente tem cura para diabetes, sim. Né? A gente tem cura, porque a gente tem insulina, a gente tem bomba de insulina, a gente tem caneta de insulina, a gente tem sensor de glicose, então a gente tem cura.
né? Assim como é para hipertensão, assim como é para outras doenças crônicas. Então, isso é muito importante. Então, eu vou finalizar com essa frase que eu li há algumas semanas e eu acho o Padre Fábio, assim, independente de religião, ele é muito sábio, né? E que é importante que a gente guarde para a gente na hora que a gente for compartilhar com os pacientes e com essas famílias, né? É triste saber sozinho. Os saberes nos alimentam quando repartidos. É sombrio andar sozinho. Os sonhos nos iluminam quando divididos. É insuportável sofrer sozinho. Os sofrimentos só são suportáveis quando vividos em comunhão. A solidão só se justifica durante os preparos. Depois, tudo só faz sentido quando submetido à divisão. Então, para mim, essa é a frase da educação em diabetes, essa é a frase para quem trabalha em diabetes. Isso a gente precisa passar para as famílias, a gente precisa estar junto, para caminhar junto, para que tudo isso dê certo. Tá bem? E assim eu finalizo agradecendo pelo convite e à disposição para responder as perguntas de vocês. Boa noite. Cristina, boa noite. Parabéns pela palestra. O seu entusiasmo passa para nós, né, o tema, que é um tema pesado, mas acaba se tornando muito leve, tá? Foi muito fácil, né, a compreensão. Acho que o público grande, né, mais de 60 pessoas, né, assistiram ao vivo, e isso é muito legal. Que alegria. Parabéns. 65, Cristina. 65. Bom, esse aqui é o meu grupo lá do hospital. Algumas famílias me autorizaram essas imagens, então coloquei aqui para vocês verem. Infelizmente, a gente não consegue mais fazer essas reuniões presenciais, mas a gente faz online, e aí a gente ainda vai se falando e dividindo. Agora, Bruno, vai abrir para perguntas? Grazi, eu vou passar aquelas perguntinhas de novo, rapidamente, agora com 30 segundos só cada, depois aí você abre a discussão, tudo bem? Ótimo, ótimo. Pode ser. Por favor, Alessandra, você passa as perguntinhas de novo? Oi. Cristina? Vou encerrar a enquete. Oi, Cristina? Regina, espera. Oi. Boa noite, tudo bem? Só um segundinho para a gente terminar a enquete, um minutinho só. Tá. Obrigado.
A enquete já foi encerrada. Agora você vai passar para a gente, por favor, Alessandra, os resultados pré e pós-teste. Tem que falar qual é a resposta certa, porque eu não sei não. Agora você, Cristina, comenta para a gente aí. Então, vamos lá. A incidência de diabetes vem aumentando nas últimas décadas, sim, né? A gente viu que tem aumentado em torno de 3 a 5% por ano. Os fatores ambientais e emocionais são envolvidos no desencadeamento e, principalmente, agora, a infecção pelo Covid, né? Então, a gente viu que o Covid tem sido um fator desencadeante importante aí para diabetes tipo 1. Então, tá certa essa questão. Resposta no pré-teste, agora a gente vai ver o pós-teste. Mais ou menos igual, né? A gente passou de 25% para 96%. Ah, sim, sim. Tá? Aí vamos para a próxima agora. Então, pelos critérios diagnósticos da Academia Americana de Diabetes, de 2019 e 2020, uma glicemia acima de 110, com hemoglobina glicada de 5, já é sinal de alerta para DMI em crianças? Então, esse é o pré-teste, né? 65%, né, Bruno? Sim. E qual que é a certa? Na verdade, não é ainda um sinal de alerta para DMI1. Né, gente? A gente, para fazer diagnóstico de DMI1, a gente precisa ter glicemias confirmadas acima de 126, ou com sintomas acima de 200, ou uma glicada acima de 6,5. Ela pode ser um sinal para a gente acompanhar essa criança, né? Mais pela glicemia de jejum do que pela hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada de 5 é uma hemoglobina normal, mas não para diagnóstico, tá? Então, aí uma criança com uma glicemia elevada, a gente tem que rever, tem que conversar, mas não é sinal ainda de diagnóstico. Então, a correta seria a letra B. Não é, letra B. Então, foi 35% antes, vamos ver o pós-teste. Para 54%, tá vendo? Tivemos só uma melhora. Mas o pessoal acho que ainda ficou em dúvida porque eu coloquei o 110 de glicemia. Né? Acima de 99 a gente já considera glicemia de jejum alterada, mas ainda não é diagnóstico. Diagnóstico seria acima de 126 em mais de uma ocasião ou acima de 200 com sintomas. Vamos para a próxima, Alessandra. Tá vendo aí, Cristina? Sinal de alternativa correta. Então, a alternativa correta é a diabulimia, é fator de risco para cetoacidose, né? Muita gente colocou a insulinização, agora a gente já sabe que o componente principal, no primeiro momento, é a hidratação, e lógico que depois vai ser a insulinização, mas o componente principal no início do tratamento é a hidratação. A bulimia é fator de risco, a diabulimia, e a gente sabe que hoje em dia menos casos vão a óbito, então é em torno de 5% a 15%, um pouquinho mais, vai a óbito na infância. Pós-teste, nós passamos para 83%. Sim. Vamos para a última agora. Saímos de 20 para 83. E, por fim, a quarta questão. Então, aqui está perguntando a alternativa incorreta, né? A incorreta é a letra A, né? Então, o bicarbonato é sempre indicado? Não, ele, na verdade, ele é mais contraindicado do que indicado. Pré-teste 60%. Vamos para o pós-teste, Alessandra, por favor. 88%. Ou seja, em todas as questões, a gente teve uma melhora substancial dos nossos índices. Parabéns, foi muito bom. Bom, que bom. Obrigado, Cristina. Por favor, Grazi. Realmente, o aproveitamento foi muito bom.
mostra que realmente a gente conseguiu aprender bastante, né? Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta? A doutora Cristina? Só abrir o microfone e tem a palavra. Não precisem ficar acanhados. Está todo mundo com fome, né? Mas a gente pode conversar um pouquinho. Se alguém quiser fazer pergunta aqui no chat fica à vontade também. Tem uma mensagem. Ô, Grazi, quero falar. Posso? Pode, claro. Ô, Cristina, boa noite. Muito boa aí a sua aula. No estudo que normalmente eu faço com os residentes, aqui a gente tem uma característica da UTI do hospital infantil, em geral tem vaga. Então, nós já determinamos aqui como protocolo esses pacientes irem para a UTI. Então, o pessoal fica com muita pressa no pronto-socorro em usar insulina, você comentou isso aí, né? E a gente enfatiza, tem que hidratar. O importante é hidratar nas primeiras horas. Eu falo para eles que a vontade é eu retirar a insulina do pronto-socorro. Porque volta e meia não hidratam corretamente, né? E começam a fazer insulina. Então, já bagunça o protocolo a partir daí. Outro ponto que você enfatizou e que volta e meia a gente encontra ainda na própria UTI é a retirada da insulina com qualquer queda da glicemia, sem ter corrigido ainda a acidose. Infelizmente, isso a gente encontra muito. E foi bom você ter falado isso aí, para não ter pressa, para manter, né? Então, assim, o pronto-socorro, é claro que é um ambiente de angústia, né? Principalmente para aquele paciente que não sabe que é diabético. Então, o pediatra também fica um pouco angustiado de tentar resolver aquela angústia da glicemia alta, né? Que muitas vezes a criança chega com glicemia de 400, 500, e aí eles ficam naquela ansiedade de querer resolver esse problema. Então, o que eu costumo falar? Tem um ambiente de UTI esperando, calma, vamos hidratar. Depois pensa na insulina. Então, é o que você falou, né, Pedro? Deixa fazer insulina lá na UTIP, deixa lá embaixo só para hidratação mesmo, né? E para colher os exames. Isso eu acho extremamente importante. Né? Usa o pronto atendimento para colher os primeiros exames, íons, gasometria, hemograma, VHS, PCR, para que a gente até tenha um olhar de como vai conduzir. Tem infecção? Vamos tratar? O que a gente vai tratar? Isso sim pode ser feito no pronto atendimento, né? Nesse primeiro momento da angústia, já hidrata. O restante deixa para o tipo. Quem não tem essa possibilidade, aí sim, mas espera os exames ficarem prontos primeiro, né? Essa criança já está aí há uma semana, 15 dias em cetose, às vezes, né? Não é 1 hora ou 2 horas a mais ou menos que vai fazer diferença essa glicemia ser baixada rapidamente. E aí acaba entrando naquele que você falou. Baixa muito rápido, faz hipoglicemia, tira insulina, a cetoacidose fica reentrante e a gente não consegue tratar. Isso aí. E aplicando o protocolo corretamente, é muito difícil, hein, passar de 24 horas, hein, para não corrigir isso tudo. 48 horas, 36 horas no máximo, você já está com a criança caminhando para a transição de subcutâneo. Ok. Eu apenas vou alterar um pouquinho aqui o protocolo de elevar o bicarbonato para 18, né? O último nós deixamos em 15, mas eu vou elevar para 18. pH 7,3. Eu acho mais seguro. Tá ok. Tá ok. Obrigado aí. Bruno, parabéns aí também pelas pré e pós-testes. Obrigado, Pedro. Alguém quer falar mais uma perguntinha, um comentário? Fica à vontade, gente. Pode abrir a câmera, pode falar. Pergunta no chat, doutor. Tem uma pergunta no chat, Bruno. Ótimo. Precisa aguardar hidratar para solicitação de exames ou não modifica o resultado de glicose e outros? É claro que a glicemia vai cair depois de hidratado, não tem dúvida, mas eu não vejo problema em colher já na chegada do pronto atendimento ali logo rapidamente, não vejo problema não. Vai mudar um pouco a hidratação, até a glicemia, o potássio às vezes pode mudar um pouquinho, o íon, né, sódio, mas eu acho que isso já dá para ser feito rápido, né, já colhe exame, já começa a hidratar e já bota todo mundo movimentando lá para isso.
Mais alguém? Alguma pergunta, alguma consideração? Aqui, o Cris, muitos parabéns aqui no chat para você, tá? Todo mundo dando social, foi maravilhoso. Direitinho, né? Para dar parabéns, assim, para me fazer feliz. Tô brincando. Você está falando que fica feliz por você ter gostado do nosso protocolo na UTIM da Unimed. Muita solicitação. Gostei, o protocolo está fantástico, assim, eu não mudaria nada, está muito bom mesmo. Eu coloquei até na referência o SPAD de 2018 para cetoacidose, tem muita coisa parecida, tá muito bom, assim. Eu costumo dizer que cetoacidose não muda muito, tá, gente? Desde que eu fiz residência até hoje, não mudou quase nada. Na verdade, o que mudou, assim, principalmente foi o fato da gente não fazer mais insulina em bolos ali naqueles primeiros momentos, né? Que antigamente a gente fazia uma infusão em bolos de insulina e depois fazia insulina contínua. Hoje a gente não faz mais isso. Eu acho que foi só isso. O restante a gente considera essa mesma conduta. E sempre lembrando, tratar lentamente, sem pressa, com calma e com rotina, né? Fazer glicemia de hora em hora, depois fazer glicemia de 2 em 2 horas, colher íons de 2 em 2 horas no início. Isso é muito importante para o segmento, para que a gente consiga conduzir de uma forma mais adequada e não ter surpresas no segmento desses pacientes, né? Então, assim, o edema cerebral, todo mundo tem muito medo, ele só acontece se a gente perde um pouco essa rotina, né? Se a gente se adianta um pouco. Claro, né? Tem alguns fatores inerentes ao paciente que podem abrir caminho para o edema cerebral, mas na grande maioria das vezes é uma condução um pouco mais rápida, é um ultrapassar assim, de rotina que vai levar à complicação. Cris? Oi? Oi. Sou eu, Elaine, tudo bom? Só uma perguntinha, pensando nas pessoas, né, que estão em lugares mais longe, transportar, por exemplo, o hospital infantil que a gente fica. Nesse caso, eu pego uma cetoacidose, o paciente, é preferível, então, esse paciente vir pelo SAMU, por exemplo, o transporte só com a hidratação, sem fazer bolos lá e nem começar, por exemplo, uma bomba de infusão no caminho, certo? Porque a gente vê muita descompensação quando chega, né? Então, mesmo levando 1, 2 horas, né, é melhor, então, que ele venha só com o acesso venoso, já pode até pedir alguns exames lá, se for demorar um transporte, né? E só faça uma hidratação. O que a gente precisa lembrar, Elaine? Essa criança não ficou desse jeito em 2 horas. 1 hora, né? Uhum. Ela não evoluiu com essa cetoacidose rápida, né? Normalmente, uma criança para chegar em cetoacidose, tirando os pacientes que já eram diabéticos, tá, gente? Aí que é uma outra peculiaridade, eu vou até comentar isso com vocês. Mas os pacientes de primo diagnóstico, eles vêm aí 2 semanas, pelo menos, com cetose. Os pacientes que já são diabéticos, aqueles que usam insulina subcutânea, basal bolos, eles podem fazer uma evolução um pouco mais rápida, mas normalmente por uma cetoacidose ou infecção de 2, 3 dias. A única cetoacidose que é mais rápida é do paciente usuário de bomba de insulina. Então, esse paciente normalmente é um paciente muito mais bem orientado, né? Muito mais bem educado em diabetes. Então, normalmente eles têm fita de cetona. Normalmente as famílias já estão mais acostumadas. É uma criança que, como ele tem uma infusão contínua de insulina rápida, qualquer tempo que ele fica sem insulina, ele passa mal mais rápido. Então, uma criança tem dor abdominal, uma criança que tem enjoo, que tem náusea. Por exemplo, eu tenho um paciente que teve uma cetoacidose agora nesse ano, início do ano, a criança dormiu, o catéter soltou, o catéter de infusão de insulina soltou, molhou a cama e não infundiu. A criança estava sem sensor, porque quando a bomba tem sensor, a mãe é alertada com a hiperglicemia, né? Então, o sensor alerta a família de que alguma coisa está errada. Ele estava sem sensor e aí acordou passando mal, vomitando, com dor abdominal e fez uma cetoacidose muito rápida, coisa de 6 horas. Ele fez cetoacidose porque ficou sem catéter. Mas aí é um caso muito específico. Os outros casos, normalmente, é a evolução de dias. Então, não vai ser 2, 3 horas de diferença que vai fazer
ele ter problema. Então, hidrata e deixa para insulinizar quando chegar. Ótimo, é porque às vezes eles ligam antes muito ansiosos e aí querem saber se já começa a insulina para já vir descendo, por exemplo, lá da Serra, Domingos Martins, esses locais mais longe, que às vezes demora o SAMU também, e para ver se já começa. Então, a gente às vezes orienta realmente para aguardar, né? Para chegar hidratando, que é mais, até porque pode descompensar tudo no caminho mesmo, né? Então, tá bom, obrigada. Ótima aula, tá? Gostei de te ver aqui. A doutora Regina tinha aberto uma pergunta, doutora Regina Pedrinho. Boa noite, Cris. Ei! Ei, prima! Gente, Regina é minha inspiração na endocrinologia. Ela é minha prima e por conta dela, eu fiz endocrinologia pediátrica. Caiu? Eu? Você falou eu? Ô, Cris. Oi. Você falou Biratã aí? Bira, boa noite. Boa noite. Você gosta de pré-teste, hein? Ô, Cris, você falou Biratã? Não, doutor, o senhor entendeu errado. Mas eu posso falar também. Ah, bom. É uma honra para mim. Parabéns pela aula, viu, doutor? Obrigada. Regina, você está no mudo. Regina, você está no mudo. Agora tá ouvindo? Isso, agora estou ouvindo e vendo. Olha aqui, por causa da minha experiência em fazer qualquer coisa online, apertei o botão e desligou. Mas, Cris, eu quero te parabenizar por você ter seguido essa linha médica. Acho que a conexão da Regina está falha. Com Jesus. Estamos com o lindo bebê que quer fazer uma pergunta também, né, Grazi? Olha aqui, é porque entrou uma ligação agora, desculpe. E eu quero agradecer, primeiro, por ser convidada, segundo, por ser ela, a pessoa que é uma prima amada, uma pessoa muito boa e que é uma referência, não só no Espírito Santo, mas talvez no Brasil, como uma pessoa que trata de endocrinopediatria, onde, quando ela começou a pensar em fazer isso, ninguém pensava. Eu era endocrinologista e até orientei a ela que fizesse isso, porque ela adorava pediatria. E ela, eu vou ser pediatra, vou ser pediatra. E falei para ela, vai ser endocrinopediatra, quando nem se falava muito em endocrinopediatria. Eu fico muito feliz dela hoje ser referência, hoje, aqui no estado e em outros lugares. Obrigada. Eu te amo. Sou suspeita, né, prima? Eu também. Posso falar não? Te amo muito. Você é muito boa. Obrigada, prima. Gente, obrigada pelo convite, Bruno. Estou aqui à disposição, se vocês quiserem. Falei com Grazi que nós lá do Serviço de Referência em Triagem Neonatal também estamos à disposição para a gente, em algum momento, conversar um pouquinho sobre o teste do pezinho. E é isso. Cristina, obrigada mesmo, tá? Só elogios, uma simpatia, tá? E vamos, se Deus quiser, ter outros encontros. Isso aí. Obrigada, gente. Beijo, boa noite a todos. Obrigada a todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença. Semana que vem a gente tem mais. Cris. Obrigado. Boa noite. Beijo, Bruno. Boa noite.